Estamos chegando para mais uma reflexão de hoje em nosso programa e eu queria deixar um texto para você que gosta de acompanhar, tem a sua Bíblia, já pode ir para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tá bom? Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu quero aproveitar também para agradecer aqueles irmãos que, pela misericórdia de Deus, lembra aí do nosso nome nas orações. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelas orações feitas em favor da nossa pessoa. Eu quero aqui também agradecer de uma forma especial a todos os amigos, pessoal que temos a oportunidade de estar durante a semana se encontrando, conversando, né? Compartilhando das coisas aí do Senhor. E fico feliz porque Cabeceiras é um lugar que eu tenho um amor, um apreço. Esta cidade tem sido uma parte importante na minha vida, ao longo da minha vida, na construção de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu fico feliz quando tenho a oportunidade de dizer, me considerar praticamente, né, um cidadão aqui da cidade de Cabeceiras, um cidadão cabeceirense, olha só. E é daqui que o Senhor tem usado a nossa vida, pela misericórdia, para compartilhar coisas boas, né? Compartilhar a palavra, falar do amor de Deus para aqueles que, de uma forma especial, precisam, né? E a palavra de hoje, a reflexão de hoje, eu quero estar compartilhando com você a parábola da ovelha perdida. E esse texto tem muito a nos ensinar, porque me chamou a atenção. Durante a semana eu fiquei meditando, refletindo a respeito dessa palavra, e o Senhor falou comigo. Foi algo assim que mexeu o meu coração, e principalmente quando você se depara com o grande amor de Deus, né? O amor de Deus nos alcança, nos toca. Não tem como você medir ou mensurar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, através das mensagens, e principalmente quando você está meditando na Bíblia, o Senhor vai falando ao meu coração, e quando vem eu tenho que compartilhar aquilo, não consigo guardar só para mim. O texto de hoje, estou lendo aqui na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, e diz o seguinte, verso 1: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Amém, até aqui. Irmãos, é interessante, porque nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o Senhor vai falar sobre as coisas que se perderam. E ele fala, por exemplo, da parábola, né, da dracma perdida. Depois ele fala da ovelha, né, do animal que se perdeu. E depois ele fala do filho perdido, ou seja, a parábola do filho pródigo, quando ele vai embora da casa do pai e sofre muito, né, porque quer viver a sua vida da sua maneira e sai fora de hora, fora do tempo, enfim, inexperiente, sem conhecer nada da vida, e acaba sofrendo muito. A parábola da ovelha perdida
A gente pode fazer também um paralelo aí na revelação a respeito das coisas de Deus, porque fala de uma ovelha que se perdeu. E o interessante é que o texto diz que o pastor deixa as 99. Aqui nessa versão fala no deserto, outras versões vai falar no pasto, e vai atrás da que se perdeu. E o interessante é que quando Jesus inicia essa parábola, tinha em sua volta, além dos pecadores, que o texto se refere, as pessoas que até então não conheciam a palavra de Deus, os publicanos, que eram homens que cobravam os impostos na época, e também tinha os religiosos, aqueles que acompanhavam apenas para criticar o ministério de Jesus, ou para ficar questionando, ou querendo encontrar algum defeito naquilo que ele estava ensinando para ter como acusar de alguma coisa, né? Ou seja, aqueles que estavam ali próximo de Jesus, de fato, para persegui-lo, né? Para apontar alguma falha, para quem sabe o prender e depois o matar, né? Mas o que me chama a atenção é que Jesus não parou para ficar dando atenção a críticos. Aqui vai a primeira lição. Ele se voltou para aqueles que de fato estavam ali buscando a palavra de Deus, estavam ali interessados em ouvir a mensagem de Deus e aprender, obviamente. Então Jesus se volta para essas pessoas. Ou seja, você, quando está compartilhando boas coisas, você não pode ficar dando ouvido para críticos, né? Você não pode ficar emprestando o seu tempo para aquelas pessoas que só falam mal de você. Essas pessoas não me interessam. Você tem que dedicar o seu tempo para aquelas pessoas que estão disponíveis para te ouvir e também aprender através da sua vida. Eu hoje falo muito isso, que não só eu aprendo quando eu compartilho algo da parte de Deus, mas também aprendo com a pessoa que me ouve, porque ela me questiona, ela pergunta, e aquilo também vai me ajudando a desenvolver uma ideia melhor e aprender também com aquela pessoa. No rádio não é diferente, porque quando eu estou compartilhando a palavra, o Senhor também vai me ensinando. Eu vou tendo a oportunidade de aprender mais uma vez. É por isso que é bom compartilhar a palavra de Deus, porque você lê, você entende e depois você compartilha. Você tem a oportunidade de fixar aquela lição no seu coração. E o objetivo é esse. Voltando aqui para o texto, Jesus ele vai dar o exemplo da ovelha que se perdeu. Por que essa ovelha se perdeu? Aonde essa ovelha colocou a sua distração, né? Aonde foi que ela parou para atentar, que fez ela se perder do resto do rebanho? Trazendo aqui um pouco para a nossa vida, o que faz uma pessoa se distanciar dos caminhos de Deus? O que faz uma pessoa se afastar de Deus? O que motiva essa pessoa a não querer mais buscar ao Senhor? E o interessante é que, quando me deparei com esse texto, eu não teve como. Quando eu cheguei no versículo 5, que diz o seguinte: e achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. Ou seja, em algumas versões, por exemplo, da NVT vai falar, e alegremente, né? Coloque em seus ombros. E o interessante aqui também é que ele vai festejar quando encontra essa ovelha perdida. Como o amor de Deus nos alcança de uma forma tão maravilhosa, que mesmo perdido, o Senhor não desiste de nós. Ele faz questão de ir ao nosso encontro, de nos procurar saber aonde nós estamos, como estamos conduzindo a nossa vida, como está o nosso coração, mesmo no meio das dificuldades, das adversidades, que muitas vezes nos afastam de Deus.
as frustrações, as decepções. E você, às vezes, por algum momento, possa pensar: Deus me esqueceu. Ele não se importa comigo. Olha o que eu estou passando. Olha onde eu estou. Talvez você se encontre aí porque você escolheu estar aí. Porque você, de alguma forma, se decepcionou com algo ou alguém. Mas isso não impede Jesus de ir ao seu encontro. E refletindo sobre esse texto, eu fiquei muito emocionado. E a pergunta que eu me fazia era: que amor é esse que se importa com o perdido? Que amor é esse que se importa com o desprezado, com o rejeitado? Talvez para o mundo, para as pessoas, você não tem valor, mas para Deus, você nunca perdeu o seu valor. E quanto maior for o caminho do perdido, maior será o amor de Deus para encontrá-lo, para trazê-lo de volta. Ou seja, você só experimenta de forma plena, completa o amor de Deus quando você se afasta dele. Mas não vai se afastar se você está na presença de Deus para você experimentar desse grande amor de Deus. Não. Se você está na presença do Senhor, permaneça e valorize esse tempo. Mas se porventura você se encontra perdido, sem esperança, sem alegria, sem ânimo no seu coração, pensando que Deus não se lembra de você, eu quero dizer: Deus se lembra. Se lembra tanto que hoje está usando a minha voz para alcançar o seu coração. Ele está te vendo agora e está dizendo: eu me importo com você. Você tem valor. Você vale o sangue do meu filho que foi derramado na cruz por você. Amém? Então, esse texto, ele mexe muito com o meu coração. Me faz se perguntar: que amor é esse? Que mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando meu coração está em frangalhos, mesmo quando a minha alma está abatida, que amor é esse? Que mesmo assim se importa comigo. Deus é maravilhoso. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com você hoje. E quando eu meditei nesse texto, o Espírito de Deus colocou no meu coração o desejo, a vontade de ministrar essa mensagem aqui hoje. Porque tem muitas pessoas que se encontram perdidas. Agora, tem pessoas que se encontram perdidas até dentro da casa de Deus. Como pode? Como pode? Tem muitas pessoas que se encontram perdidas dentro de casa, porque não se encontra dentro do lar com a família, por causa das dificuldades, das brigas, das confusões, das ofensas. Quantas pessoas não se encontram perdidas na vida profissional, na vida sentimental? E é uma sensação muito ruim se encontrar perdido. Agora, o mais importante é você não se perder de Deus. Porque quando você se perde, alimentando aquele sentimento de que não é amado, de que não é importante, de que Deus não se importa com você, é aí que nascem aqueles sentimentos malignos que o inimigo coloca, que é a maior mentira, né? Que Deus não se importa. Que Deus não se importa com você. Deus se importa sim com você. Você tem valor. Não há como mudar o que Jesus fez por você na cruz. Porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, todas elas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o mundo, para que as pessoas não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse é um versículo muito conhecido
do Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. E aí, o apóstolo Paulo, já escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos abrir aqui rapidinho. Capítulo 8 e o versículo 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo, em algumas versões? A tribulação? Ou a angústia? Será? Será que a dificuldade nos separa do amor de Cristo? Será que a angústia? Será que a perseguição, ou seja, quando as pessoas te perseguem, te caluniam, será que isso pode separar você do amor de Cristo? Será que a fome? Será que a nudez? Será que o perigo? Aqui ele fala, ou a espada, ou seja, ou até o perigo de morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E aqui, se você continuar lendo, por exemplo, verso 36, 37, 38, 39, você vai perceber que nada pode separar você do amor de Deus. Sabe por que o Senhor está falando ao seu coração e está usando a minha vida para trazer essa mensagem para você hoje? É porque Deus se importa com você. Você é importante para Deus. Se importa tanto que Ele está convidando você a voltar. Quando Jesus falou dessa parábola da ovelha perdida, Ele se colocou como esse pastor que foi ao encontro desta ovelha. Talvez ela foi parar em lugares de difícil acesso, né? Quando o animal se perde, ele se enfia em cada enrascada. Se você, por exemplo, tem fazenda, tem criação aí, não sei se você já teve o dissabor de perder algum boi, uma vaca, um bezerro, ou, enfim, uma galinha, sei lá, qualquer animal. Quando você encontrou, você falou, meu Deus, como é que esse bicho veio parar aqui, né? Como é que ele foi entrar nessa enrascada? Ou talvez está até ferido, não tem como sair, voltar, retornar. E aí você vai lá, vai campear, né? Eu acho que é isso. Vai procurar lá na fazenda, no sítio, ver aonde está. E aí quando você encontra, meu Deus, está naquela situação difícil. E aí você vai, pega, cuida, trata, né, para tentar trazer o animal para o convívio dos outros, né? E, enfim, se for uma vaca, voltar para o convívio lá com os outros animais, enfim. Imagina um ser humano que está ferido. Imagine alguém que hoje está sem forças. E mãe de mim, eu até quero, mas eu não tenho forças. Já ouviu muito isso. Estou sem forças de voltar para casa de papai. Estou sem forças. E quando eu falo de você voltar, não é só voltar para um templo, para uma igreja onde você se afastou, não é isso. O mais importante é você se voltar no seu coração para Deus. Porque a partir do momento que você tem consciência que você se afastou no seu coração de Deus, e quando você tem aquele desejo de retornar àquela comunhão, de orar, de ter os seus momentos de devocionais, né, que são muito importantes, porque o primeiro passo é esse, é você voltar a ter o desejo de buscar a Deus, de ter prazer em orar, ter prazer em meditar na palavra, e você só para refletir sobre isso. É interessante, né? Quando está numa situação difícil, uma situação delicada, né? Quando
Você percebe que as suas emoções não estão organizadas, ou quando o seu coração está oscilando o tempo inteiro a respeito de alguma coisa, de alguma situação que você esteja passando. E é o que eu disse. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas percebem que precisam de Deus. Quanto mais elas se afastam de Deus, mas elas percebem o quanto Deus as ama. Não foi assim com o filho pródigo? Ele só entendeu o quanto ele era amado quando ele se viu lá alimentando os porcos e querendo comer a comida dos porcos. Ali ele se deu conta. Nossa, quantos trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor. E eu aqui querendo comer comida de porcos. Foi a reflexão que o pastor Josué trouxe, a palavra, né? Com muita propriedade a respeito desse texto, que inclusive você vai acompanhar a segunda parte daqui a pouco. Então, irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Independente se você tem suas falhas, defeitos, Deus não está aqui para te condenar, para te apontar. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você volte a construir novamente esse relacionamento que foi perdido devido às dificuldades que você enfrentou na sua vida. Irmã de Deus, Deus está falando comigo. Deus está usando hoje a sua vida para trazer essa mensagem e ela está sendo de muito valor para mim. Pois é a palavra de Deus. E o interessante é que quando o Senhor fala dessa parábola, ele faz questão de mostrar o final feliz, né? O final de que Deus é um Deus de restauração, que é um Deus que resgata o perdido. Versículo 6, por exemplo, do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele vai destacar: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e anuncia, né? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, o Senhor se alegra com aquele que estava perdido e foi achado. E o próprio texto vai dizer aqui, no versículo 7, que há muito mais alegria no céu por um pecador ou por um perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Então, esse amor é interessante que quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais Deus se manifesta com amor para aquela pessoa. E é assim que o amor de Deus nos alcança, como está sendo hoje, através dessa reflexão que eu estou compartilhando com você aqui no programa. Então, se você se encontra perdido em qualquer área da sua vida, eu quero te fazer um convite para você se voltar primeiro para Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas. Até porque, se você se voltar para Deus primeiro, as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Não importa qual área da sua vida não esteja bem, Ele vai organizando. Porque, entenda comigo, primeiro é você. Primeiro o Senhor quer consertar o seu coração, as suas emoções que não estão no lugar, melhorar a sua autoestima, para você enxergar através da palavra que você é amado, que você é importante, que Deus não desampara você. E depois que Ele restaurar suas emoções, o seu coração, as demais coisas vão chegando. Tudo no seu devido tempo. Não é verdade? Deus é maravilhoso. Como?
não se sentir tocado? Como não se sentir amado por esse Deus? Como não se sentir tão cuidado? Declare que você precisa dele. Ele está aqui para te ajudar.